Você já se sentiu preso em um ciclo interminável de contas e dívidas como se o dinheiro controlasse sua vida? Já se sentiu diversas vezes arrependido logo após sentir a felicidade instantânea de uma compra? Dinheiro pode afetar a nossa saúde mental, sim. Primeiro porque dinheiro nunca é só dinheiro. Ele sempre carrega representações psicológicas, seja na falta do dinheiro ou na presença dele também. Então, existe uma relação entre a maneira como nós nos sentimos internamente e a forma como nós administramos o dinheiro. Existe um caminho para a liberdade financeira, e ele começa com uma mudança de mentalidade. Não se trata apenas de números, mas de como nos relacionamos com o dinheiro em nosso dia a dia. Refletir sobre essa relação permite pequenas mas poderosas mudanças, que aos poucos podem transformar completamente sua vida. Quando pensamos em liberdade financeira, muitas vezes o que vem à mente é ter bastante dinheiro no banco para nunca mais nos preocuparmos com contas. Mas a verdade é que liberdade financeira vai muito além disso. Antes de tudo, é importante fazer a distinção entre independência e liberdade financeira. Liberdade financeira é como libertar sua mente. É entender que você é você, e existe uma economia lá fora com a qual você interage, mas que não controla sua vida. É libertar-se da cultura do consumo que nos empurra a sempre querer mais, como a ideia de que uma casa é apenas um primeiro imóvel, quando na verdade pode ser sim a única casa onde você quer passar o resto da sua vida. Muitas vezes, caímos na armadilha do enquadramento estreito. Encaramos decisões financeiras isoladas como se fossem únicas, sem considerar o impacto a longo prazo. Por exemplo, você já se pegou economizando no supermercado evitando produtos que pareciam caros, e depois gastando uma quantia considerável numa roupa nova ou num jantar caro. Isso acontece porque estamos focando em resolver uma situação específica, economizar nas compras do dia, sem pensar no impacto global no nosso orçamento. Para mudar essa mentalidade, é necessário adotar uma visão mais ampla das suas finanças, tratando seu dinheiro como um todo, e não como decisões separadas. A primeira camada para alcançar essa liberdade é o que podemos chamar de liberdade mental. É parar de deixar que a sociedade, as propagandas ou o consumismo ditem suas decisões financeiras. Quantas vezes compramos algo só porque todos estão comprando? Use o dinheiro para seus próprios objetivos, e não para seguir tendências. Por exemplo, se você deseja comprar um celular caro, pergunte-se: eu realmente preciso disso agora? Posso pagar à vista? Isso cabe no meu orçamento? Refletir sobre essas questões ajuda a evitar decisões impulsivas. Outro truque é definir um período de espera. Se estiver pensando em fazer uma grande compra, espere 24 horas antes de decidir. Muitas vezes, esse tempo é suficiente para perceber que o desejo de comprar era passageiro e não vale o impacto financeiro. Melhor você se sentir com você mesmo, menos necessidade você vai ter de fazer um consumo para ostentação ou de ir atrás da manada, tá todo mundo comprando não sei o que para poder entrar em tal coisa, então eu também tenho que comprar. Não, você tá de boa com você mesmo. A segunda camada é sair das dívidas. Para muitos, as dívidas parecem uma prisão sem saída. O primeiro passo para sair desse ciclo é parar de adquirir novas dívidas. Isso pode parecer óbvio, mas é um desafio quando estamos habituados a usar o crédito como uma extensão do nosso salário, por exemplo. Porém, ao focar nas dívidas que você já tem, a mudança começa. Organize e priorize as de maior custo e negocie com seus credores sempre que possível para melhorar as condições de pagamento. Criar um plano e segui-lo com consistência é essencial para começar a ver resultados. O que muitas pessoas percebem ao quitar suas dívidas é que, aos poucos, o futuro se torna mais importante do que o prazer imediato de novas compras. A terceira camada é criar uma reserva de emergência. Ela é importante porque a vida é cheia de imprevistos. O carro quebra, você perde o emprego, despesas inesperadas acontecem. Comece economizando cerca de 10% do seu salário todos os meses. Estabeleça um plano para continuar economizando até acumular o equivalente a 6 meses de despesas essenciais. Isso pode levar algum tempo, mas o importante é ser consistente e se manter focado nesse objetivo. Ao ter uma reserva, você não será empurrado de volta para as dívidas toda vez que algo der errado. Finalmente, com as dívidas controladas e uma reserva de emergência, vem a quarta camada: investir seu excedente. À medida que você poupa de forma sistemática, começa a perceber que esse excedente pode ser usado para gerar uma renda passiva. Imagine o que isso significa: seu dinheiro trabalhando para você, gerando uma fonte de renda que te dá mais liberdade e segurança a longo prazo. O antigo mapa financeiro nos mantém na ideia de que mais é melhor. Mas será que isso é verdade? O novo mapa financeiro nos ensina o conceito de suficiente, que é ter tudo o que você quer e precisa para viver bem, sem o peso do excesso. Isso não é sobre restrição, mas sim sobre encontrar o ponto em que você tem tudo o que precisa para viver uma vida plena, com propósito e satisfação. Quando encontra esse ponto de equilíbrio, você descobre que ter o suficiente é na verdade muito mais libertador do que a busca constante por mais.
Quando você adota uma abordagem mais consciente e aprende a lidar com o dinheiro sem deixar que ele controle sua vida, tudo começa a se encaixar. Pesquisas mostram que ao prestar mais atenção ao fluxo de dinheiro em suas vidas, o consumo tende a cair naturalmente entre 20% a 25%, pois as pessoas se tornam mais conscientes de seus hábitos e passam a evitar compras impulsivas. Esse processo de conscientização transforma o seu relacionamento com o dinheiro. Você está de boa com você mesmo e você consegue fazer escolhas mais ponderadas que tem mais chance de acertar no alvo e trazer uma satisfação mais consistente para você mesmo.